Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora prosear mais um pouquinho a respeito daqueles assuntos que a gente gosta de prosear, né? Já falamos nesse canal sobre alguns assuntos e hoje falaremos sobre o silêncio, né? Acho que o último vídeo foi sobre a autoaceitação, né? E hoje falaremos sobre o silêncio, que é algo que tem sido tão a gente tem dado tão pouca importância, né? Queremos falar, queremos expor nossas ideias, nossas opiniões, normal, né? E temos nos esquecido do silêncio. Silenciarmos para poder nos ouvir, né? Para ouvir a nossa consciência. Porque tem vozes que só conseguimos ouvir quando estamos 100% em silêncio. O silêncio da fala, tem dois tipos de silêncio, né? Tem o silêncio da fala e tem o silêncio mental também. Vamos falar dos dois aqui, né? Primeiramente precisamos passar por um para depois alcançar o outro. Vamos falar sobre esses dois assuntos, né? Esse assunto abordando o silêncio da fala e o silêncio mental, né? Porque enquanto todas as coisas que eu falo aqui, gente, é baseado no que eu vivi, né? No que eu vivi, no que eu vivo ainda, porque estou em constante evolução, né? Em constante aprendizagem. Estou no caminho aí, né? De evoluir e expandir a consciência. E através disso poder estar ajudando vocês também. E comigo tem ocorrido da seguinte forma, né? Quando eu percebi que eu precisava silenciar, que eu estava falando muito, estava no olho de um furacão, em meio a tantos problemas, né? Tantos problemas, tantos vendavais, né? E quando a gente fala, quando nós lançamos palavras, seja elas palavras boas ou palavras más, iremos colher o fruto dessas palavras. Daí a importância de sermos responsáveis com nossas palavras, né? Confesso a vocês que a maioria das coisas que eu falava, palavras de revolta, sabe? Expressando a minha revolta de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, né? Então muitas palavras que eu lancei serviu para mim de pedra de tropeço mais adiante, né? Lá na frente me serviu de pedra de tropeço. Então quando eu percebi isso, né? A força maior me deu um alerta, um sinal de alerta, quando eu acho que em um instantezinho eu me conectei com essa força maior, que é o nosso Pai Celestial, e os seus trabalhadores, né? Amando do Mestre Jesus, e eu acredito assim, né? Os nossos trabalhadores da luz, amando do Mestre Jesus, eu ouvi uma vozinha dizendo assim: silencie-se, tá falando muito, se cale. E aí eu me propus a me calar. No começo é muito difícil, né? Como qualquer começo, qualquer nova rotina, né? Aquilo que nos tira do nosso conforto, ele nos traz um desconforto tremendo. E comigo foi assim, foi bem difícil. Porque uma boca que quer falar o tempo todo, quando precisa se calar, tem dificuldades. Tem muita dificuldade em se calar. E assim, vamos começar com pequenos passos, né? Só dar um exemplo aqui pra vocês. Eu gosto de correr, né? Eu gosto de dar uma corridinha sempre. E às vezes não. Sempre procuro tá movimentando o meu corpo, dando uma corridinha básica daqui a acolá. Se eu convidar uma pessoa para correr comigo, vamos supor aqui, eu corro 10 quilômetros. Se eu chamar uma pessoa que não tem o hábito de correr, para correr comigo 10 quilômetros, ela vai dizer não. Para mim é impossível.
Isso eu não consigo. Mas se eu chamar essa pessoa para correr comigo 1 quilômetro, 500 metros, ela vai dizer, opa, então é o meu alcance, né? E eu estou fazendo um paralelo com o assunto aqui que eu quero tratar com vocês, que é o silêncio. Então, assim, se eu falar para ela, vamos correr 1 quilômetro, 500 metros, ela vai dizer assim, opa, eu consigo. Então é assim, é com pequenos passos que a gente dá a volta no mundo, né? E é com pequenos passos, com pequenos comportamentos que a gente consegue transmutar, né, essas barreiras que parecem serem intransponíveis para nós quando estamos tão habituados com o contrário daquilo da onde precisamos chegar. Que eu falava muito, mas o que eu precisava era o silêncio. Então foi uma barra, foi bem difícil. É difícil, na verdade. Mas quando chega um determinado ponto na vida da gente, uma determinada situação, a gente consegue controlar isso. Isso se torna normal. A gente se incomoda em falar demais, mas o silêncio nos faz muito bem. E aí eu me silenciei. Aos pouquinhos, eu fui entendendo que o silêncio me fazia muito mais bem do que quando eu falava. E eu fui sentindo esse gostinho, esse sabor, fui tomando gosto, né? E aí eu me inspirei, assim, tomei conhecimento de grandes sábios, né? Que por esse plano passou, né? Como assim, não vou aqui falar de religião, mas vou falar de pessoas que me inspiraram a me silenciar, né? Abaixo do Mestre Jesus e de Deus, me ensinaram, que me inspiraram a me silenciar. Né? Que foi o Siddhartha Gautama, né? Não sei se de repente vocês não conhecem por esse nome, mas conhecem por Buda, né? O Nisargadatta Maharashi, o Mahana Maharashi, o Ramana Maharashi, né? O Adam Swartz. Foram pessoas iluminadíssimas que trouxe para nós, que nos ensinou, que tem me ensinado o silêncio, porque através de livros, através de conteúdos que vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muita coisa a respeito desses que eu citei aqui, né? O Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, a Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Esses são meus heróis. São essas pessoas que eu me inspiro para melhorar como gente, como ser humano, sabe? Um eu com a ligação com a força maior, né? Através desses ensinamentos que esses se iluminaram e deixaram para nós aí esses ensinamentos. E quando eu comecei a tomar gosto pelo silêncio, foi que eu entendi o quanto o silêncio nos faz bem. Quando nós silenciamos, a gente se livra de muitos equívocos, sabe? De muita fala precipitada, de muito comportamento, porque a nossa mente dá o flash e o nosso corpo reage, né? Então, assim, o silêncio, ele nos traz luz, ele nos ilumina através do silêncio, ele nos faz ouvir o nosso eu interior. Nosso eu interior gritando desesperadamente, apesar de estamos falando de silêncio, mas o nosso eu interior gritando desesperadamente para nós nos silenciarmos, para nós nos ouvirmos as pessoas, sermos, como disse Jesus, tardio no falar, né? E excelente para ouvir, né? A nossa parte auditiva é tão perfeita, né? Tão excelente. Por que não fazer bom uso dela? Por que só querer falar, né? E assim, é um assunto um pouco complicado. Mas é um assunto, é algo também, é um assunto que leva a algo que nos trará grandes benefícios. Né? Tirar 10 minutinhos do dia a dia de vocês, assim, né? Para silenciar, para se ouvir, dizer assim, agora é o meu momento. Eu costumo fazer muito isso nesse sofá aqui, né? Falo, agora é o meu momento, né? Apago as luzes,
e me conecto com nada a não ser com a força maior. Porque de lá me vem todo o conhecimento que preciso, toda a sabedoria que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor, evolutiva, produtiva, né? Espalhar o bem, disseminar a semente do bem para quem precisa, inclusive eu preciso, em silêncio, gente. Então, assim, façamos esse exercício todos os dias de nos silenciarmos, porque desde o primeiro vídeo até esse vídeo aqui são todas gotinhas, né? Que quando nós entendemos a importância de cada um desses assuntos que eu falei em nossa vida, todos vão se juntar e vai nos tornar um ser humano, posso garantir para vocês, de excelência. Um ser humano que não terá do que se envergonhar. Um ser humano que dificilmente vai cometer equívocos ao falar, ao agir, né? Somos todos errôneos, obviamente, mas tem muitas coisas que é possível nós evitarmos, né? Se vocês forem ver a justiça do homem, né? Tem erros. Eu não gosto muito de usar essa palavra erro, eu substitui pela palavra equívoco, né? Mas vamos falar que erro. Tem erros que as pessoas cometem, por exemplo, tirar a vida de uma outra pessoa. Se for por impulso, né? Tem algo que atenua ao seu favor. Mas se você premeditar tudo certinho, tem algo que vai contra você, né? Então, assim, quando nós pensamos, dificilmente nós cometeríamos esses equívocos de tomar a premissa de querer falar, de querer discutir, de querer inflamar a raiva em nós mesmos, no nosso semelhante. Porque eu desconfio muito, hoje eu desconfio muito da minha razão quando eu estou com raiva. Eu sei que a minha razão ela é desconstruída quando eu estou com raiva. A minha razão ela só é válida e ela só é produtiva quando eu estou calmo, quando eu estou sereno, quando eu estou em silêncio, né? Quando primeiramente eu deixo falar para depois eu replicar, né? E assim, serenamente, tranquilamente, vivendo em paz, porque o silêncio ele nos traz a paz que a gente precisa. O silêncio que você precisa, Deus não vai fazer por você, Deus não vai fazer por mim. Sou eu que preciso fazer. Sou eu que preciso me silenciar. Né? Porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós fazermos da nossa vida aquilo que a gente achar que for melhor. Muitas das vezes o pior a gente acha que é o melhor, e o melhor a gente acha que é o pior. Ah, você é bobo, você ficou quieto diante daquele insulto. Será que eu sou bobo mesmo? Ou será que quem me lançou o insulto é que vai colher os frutos? Não saiu da minha boca, saiu da boca de quem lançou o insulto. Aquela pedra que ele lançou contra mim, volta para o remetente, e ele tropeçará nas próprias pedras que lançou, como eu tropecei nas pedras que eu lancei. Então, assim, o silêncio ele é necessário, ele é indispensável. Quando o bom mestre Jesus queria orar, né, orar somente com a mente, sem ser com a fala, ele ia para o monte, né, Monte das Oliveiras, para tantos outros lugares, sozinho, em silêncio. Ele com ele, aquele momento, ele com ele e ele com o Todo-Poderoso. Apesar dele ter tinha todo o poder, mesmo assim, né, ele ia ter contato com a força que ele achava que era superior a ele, que era Deus. Que é Deus, na verdade, não é Deus. Mas em silêncio. Então façamos esse esforço, né? Vamos nos esforçar mais em silenciar. Vamos nos silenciar, vamos ouvir aquelas vozes que estão dentro de nós gritando desesperadamente. Eis-me aqui, estou aqui, eu quero te ajudar. Eu quero te tirar desse furacão. Né? Quando eu me silenciei, gente,
É incrível, cara. Chega a arrepiar, porque é algo inexplicável. É algo inexplicável. Você ouve coisas e você passa a ver também, com os olhos da mente, coisas que você nem imaginava que pudesse estar contigo, pudesse estar ao teu lado, te auxiliando. Né? Os seres de luz, que são os enviados de Deus, que estão amando do Mestre Jesus aqui conosco, nesse plano, nos auxiliando o tempo todo, que um chama de Espírito Santo, outro chama de anjo, outro chama de entidades, né? Outro chama de orixás, outro chama de diversas coisas também, isso aqui não... Cada um chama da maneira que acha. O que importa é se sentir bem. O que importa é perceber que está evoluindo no caminho do bem, está construindo laços indestrutíveis com o Todo-Poderoso, em silêncio. Então, façamos esse exercício, nos esforcemos o máximo que pudermos, né? Mas de maneira gradativa, aos pouquinhos você vai ouvindo uma voz aqui, outra acolá, quando sua boca estiver fechada, os seus ouvidos estiverem atentos, a sua mente estiver atenta, sensível, para perceber tudo ao nosso redor, tudo nos convidando. Vem, vamos dançar a dança da vida, vamos viver a vida que o Pai Maior quer que você viva, ainda nesse corpo, né? Porque sabemos que esse corpo é só uma morada de quem realmente somos, né? Quando Jesus disse que é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que incongruência, né? Entre aspas, que incongruência. Não, estava corretíssimo, porque é morrendo que nascemos. O corpo corruptível fica. Porém, o corpo espiritual é imortal. Jesus disse que teríamos que tomar cuidado, não com aqueles que matam a nossa carne e tiram o nosso sangue, mas temos cuidado com as potestades espirituais, né? Ou seja, com aqueles seres de sombra, aqueles seres que ainda não conhecem a luz, ou que se conhecem e não dão importância para a luz. Eu não gosto sequer de falar trevas, porque eu não me considero na condição de colocar ninguém nas trevas. Então, eu troco a palavra treva pela palavra sombra. Os seres de sombra, que são espíritos criados por Deus, porém que no seu caminho se perderam, né? Se perderam do propósito para o qual foram enviados para cá enquanto encarnados, e depois desencarnados continua. Ninguém vira anjo depois que desencarna, que morre. Ninguém vira anjo, ninguém vira santo. Continuemos com os nossos defeitos, né? Com os nossos pré-julgamentos, com os nossos defeitos de todas as maneiras. Aqui me faltou a palavra que eu queria falar aqui com vocês, né? Se somos racistas, continuamos racistas. Se somos preconceituosos, continuamos preconceituosos. Se temos maldade dentro de nós, continuaremos maldosos. Ninguém vira anjo, né? Então, vamos nos esforçar, nos empenhar, nos abraçar, nos acolher, sempre. Eu sempre digo isso. Se acolham, gente. Se vocês cometerem um equívoco, peça perdão a Deus, se perdoe. Continue o progresso de vocês. E procurando não semear mais dessas sementes. Bora trocar as sementes que não servem, que não nos vai trazer bons frutos, por sementes de bons frutos. Vamos escolher um jardim maravilhoso. O mundo é o jardim, vocês são as flores. Eu acredito muito pouco no mal. Acredito muito mais no bem. Acredito muito mais na força do bem, na força do amor, na força da luz. Eu me apego com isso. A sensação do mal, quando me vem, entra por um ouvido e sai por outro quando me é lançado. Ninguém está livre dessas vozes querendo nos seduzir para o mal, para o equívoco. Ninguém está livre disso. Enquanto aqui estamos nesse plano de expiação e provas para evoluirmos como ser humano que somos. E esse assunto, como eu disse também, como todos os assuntos que aqui falamos, eles são muito extensos. Mas depois voltaremos nesses. Vamos falar de inúmeros assuntos aqui. Ok? E vou encerrar por aqui para que esse vídeo não fique longo e
cansativo de estar sendo assistido, tá ok? Gostaria de agradecer vocês aí por estar assistindo os vídeos. Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, dê um joinha aí. Vamos espalhar essa semente do bem, essa semente do amor. Como eu disse e repito, esse canal não é meu, esse canal é nosso. Esse canal nasceu no coração de Deus, nasceu no coração da luz, para trazer luz para nós, porque o ouvido mais próximo da boca que fala, repito novamente, é o meu. Estou aqui externando o conhecimento que tenho, e quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Porque, como eu disse a vocês, conheço as minhas limitações. Sei de onde vem essas falas, sei de onde vem esse conhecimento. Conheço as minhas limitações. E se inscrevam no canal, dê um joinha, comente, pode comentar à vontade. Faça uma sugestão, dê uma sugestão de vídeos também, se vocês quiserem. E bora continuar essa nossa família aqui, com essa nossa prosa aqui, 2 vídeos por semana. Eu creio que tá bacana, né? E vamos seguir em frente, tá ok? Então um beijão no coração de vocês, fiquem todas com Deus, né? Que a paz que excede todo entendimento invada cada dia mais os nossos corações, os corações de vocês, o meu coração. E vamos seguir em frente, gente, caminhando, sempre rumo à luz, que somos luz, uma luz como um todo. Beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus. Tchau, tchau.